Olá, pessoal. A próxima questão é sobre geometria espacial. Vamos lá? A partir de uma face qualquer de um cubo, ligam-se dois vértices não consecutivos, que também se ligarão aos vértices não consecutivos das outras faces a que pertencem, e assim sucessivamente até que não haja uma face do cubo que não possua segmentos unindo dois vértices não consecutivos. Qual planificação pode representar corretamente um cubo com as marcações descritas? Ora, pessoal, de acordo com o texto, nós podemos fazer uma configuração da seguinte forma. Vamos representar aqui um cubo e fazer as marcações descritas. Quando ele diz que vai unir dois vértices não consecutivos, o que ele está dizendo é que vai traçar uma diagonal. Então, nós vamos traçar uma diagonal de todas as faces, de maneira que essas diagonais possuam sempre um vértice comum. Portanto, a gente vai traçar aqui essa outra diagonal, um vértice comum, de maneira que todas as diagonais possuem um vértice comum. Então, a alternativa em que todas as diagonais possuem um vértice comum é a alternativa E. Se você reparar, na sua planificação, todas elas possuem um vértice comum. Portanto, gabarito letra E. Muito bem, gabarito dessa questão, letra E. Olá, querido estudante. Vamos aqui para a resolução de uma questão de geometria plana. Uma questão bem interessante envolvendo áreas. Vejamos aqui. Uma pipa de papel é formada por um losango cujas diagonais medem 60 centímetros e 40 centímetros. Então, nós temos aqui um losango cuja diagonal medem 60 centímetros e 40 centímetros. Aí, além disso, ela é formada por alguns laços, 8 laços feitos de um mesmo papel, que é formado por uma circunferência de diâmetro 4, então, a circunferência de diâmetro 4 centímetros, e um trapézio que tem bases 4 e 6 e altura 8. E um trapézio que tem bases 4 e 6 e altura 8. E aí, o que é que ele vai perguntar para a gente, considerando 3,1 como aproximação para o π? A área em centímetros quadrados do papel utilizado na elaboração dessa pipa é igual a... Então, nós queremos saber a área total do papel utilizado. O que é que nós utilizamos aqui com papel? Nós fizemos um losango e fizemos 8 laços. Então, nós temos que calcular a área de cada uma dessas figuras. Primeiro aqui a área do losango. A área do losango, nós sabemos que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a área do losango aqui vai ser 40 vezes 60 dividido por 2. E a área desse losango vai ser, então, igual a 1.200 centímetros quadrados. E aí nós temos que calcular também a área desses laços. Quanto é que vai ser a área de um desses laços? Depois nós vamos ver todos os laços juntos. A área de um laço vai ser a área do círculo, mais 2 vezes a área do trapézio. 2 vezes a área do trapézio. Então, a área do laço vai ser área do círculo, π raio do círculo ao quadrado. Π é 3,1. Raio do círculo, se o círculo tem diâmetro 4, ele possui raio 2 centímetros. Então, 2 ao quadrado. Mais 2 vezes a área do trapézio, que é base maior, 4, mais base menor, ou base menor mais base maior, 4 vezes 6, mais 6, vezes a altura 8 dividido por 2. E aí, fazendo essas contas, nós vamos encontrar que a área de um laço desses vai ser 92,4 centímetros quadrados. Então, nós temos a área do laço e nós temos a área do losango. Qual foi a área do papel utilizada? A área do papel utilizado foi a área do losango mais 8 vezes a área do laço, já que nós temos 8 laços. Então, vamos lá. A área do losango que nós calculamos foi 1.200 centímetros quadrados e a área do laço que nós calculamos foi de 92,4 centímetros quadrados. A área total, que é a área que foi usada para fazer a pipa, vai ser a área do losango mais 8 vezes a área do laço. E aí, fazendo essa conta, nós vamos encontrar que a área total vai ser
1939,2 centímetros quadrados. 1939,2 está na letra C. Então, a alternativa C responde corretamente essa questão. Até o próximo vídeo. Olá, querido estudante. Vamos aqui para a resolução de mais uma questão de matemática. Vejamos o que é que essa questão diz para a gente. Então, ele comenta aqui que o trovão, que é o efeito sonoro do raio, é escutado um pouco depois que a gente vê o raio. Por quê? Porque o som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. Aí ela disse que uma pessoa avistou um raio e contou 3 segundos e meio, então ela contou 3,5 segundos, até que escutasse o trovão. Em seguida, ela avistou outro raio, no sentido diametralmente oposto ao primeiro, e contou 5 segundos e 4 décimos de segundo. Então, ela demorou 5,4 segundos para ouvir o segundo trovão. Ele pede para usar π como sendo aproximadamente 3. Nós vamos precisar usar. E aí, o que é que a questão pergunta, dada essa situação? Sendo circular a nuvem de chuva e considerando que os raios ocorreram em suas extremidades, pode-se estimar que a área da cidade coberta pela chuva está entre. Então, nós temos aqui uma nuvem de chuva circular e ocorreram 2 raios em suas extremidades, que atingiram aqui o solo. Aqui no solo, nós temos uma pessoa que escuta esses 2 raios. Ela demora 3 segundos e meio para escutar o primeiro raio e demora 5,1 segundos para escutar o trovão do segundo raio. E aí, como é que eu vou calcular, então, a distância percorrida entre esses raios? Lembre-se que se você quiser calcular uma distância, você pode fazer velocidade vezes tempo. Então, a distância percorrida por esse primeiro raio vai ser 5,1 segundos vezes 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. E a distância percorrida por esse segundo raio vai ser 3,5 segundos vezes 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. A soma dessas duas distâncias vai dar o diâmetro da sua nuvem. Então, você pode dizer que o diâmetro da sua nuvem vai ser a soma dessas duas distâncias, D1 mais D2. E aí, a soma dessas duas distâncias, quando você fizer as contas, você vai encontrar 3.026 metros. E aí, você precisa saber qual é a área da cidade coberta pela chuva. A área da cidade vai ser π vezes o raio do círculo que representa a nuvem ao quadrado. Então, a área da cidade vai ser π, ele pediu para considerar 3. O raio será metade desse diâmetro que nós calculamos. O raio será 1.513 metros. Então, você vai ter 3 vezes 1.513 ao quadrado. E aí, a área que você vai encontrar em metros quadrados, porque nós estamos trabalhando com metros quadrados, vai ser 6.867.507 metros quadrados, que você precisa converter para quilômetros quadrados, porque as alternativas pediram para você comparar em quilômetros quadrados, e aí você vai ter, então, uma área de 6,867507 quilômetros quadrados, que é justamente uma área que está entre 6 e 7, que é o que aponta a alternativa D. Então, a alternativa D é a resposta correta dessa questão. Olá, caro estudante do SAS. Vamos aqui para mais uma questão de matemática, uma questão de geometria espacial envolvendo porcentagem, uma questão bem interessante. Vejamos. Uma empresa de cosmético ela faz sabonetes em caixas de papelão de formato cúbico. Então, eu tenho caixas de papelão que inicialmente tem o formato de um cubo. Vejamos aqui esse formato. E aí, o que é que ela vai acontecer? Então, eu tenho aqui um cubo de aresta A. Aí, ela vai tentar mudar a imagem do produto e planeja mudar o formato da caixa para um cilindro circular reto, cujo raio da base tem a mesma medida da aresta da caixa original. Então, vai mudar aqui para um cilindro circular reto. Um cilindro circular reto, cujo raio da base é o valor da aresta da caixa inicial. Então, o raio da base aqui vale A. Aí a nova caixa terá a mesma altura que a antiga. Quanto é a altura de um cubo? É justamente a medida da aresta dele. Então, a nova caixa terá uma altura A. Ele quer saber, com essa mudança, qual vai ser o valor de aumento da área de superfície lateral. Bom,
Vamos lá, quem é a área da superfície lateral da primeira caixa? A superfície lateral de um cubo são 4 faces aqui que são quadradas. Então, a área lateral inicial, vou chamar aqui de SL0, vai ser 4A2, a área lateral inicial. 4 vezes a área de um quadrado de lado A. Quem vai ser a área lateral final? A área lateral final vai ser o quê? Vai ser a área lateral de um cilindro. E a área lateral de um cilindro é 2π vezes o raio da base vezes a altura. Então, nós vamos ter aqui que a área lateral final vai ser igual a 2 vezes π. Quem é π? 3,14, ele mandou usar, vezes R. O raio da base do cilindro vai ser A, vezes a altura do cilindro, que é A. E aí você vai encontrar que a área lateral final aqui da caixa vai ficar 6,28 A2. Então, é uma área maior. Quantos por cento maior? Vamos pegar a variação aqui. A variação 6,28 A2 menos 4 A2. Isso aqui é a variação. E eu quero o aumento percentual, então eu vou dividir pelo valor inicial. Divido aqui por A2. Aí o A2 cancela, a gente vai encontrar o quê, pessoal? A gente vai encontrar 2,28 dividido por 4. Isso aqui é igual a 0,57, que significa um aumento de 57%. E 57% está na letra B. Então, a alternativa B é a resposta dessa questão. Com isso, nós concluímos esta resolução. Até o próximo vídeo. Ótima questão agora envolvendo aqui o volume de uma coroa circular, né? Bem interessante a gente até lembrar da forma do volume de uma coroa circular e interpretar a questão corretamente. Vamos lá. Então aqui ele fala primeiramente de um esmeril, né? Importante a gente lembrar, ele tem um formato circular com uma peça também circular aqui dentro, né? Certo? Que ela fica girando para você poder amolar, né, um instrumento utilizado para afiar facas e utensílios domésticos de modo geral. O formato é mais conhecido de um disco que gira em alta velocidade afiando as lâminas, tá certo? Aí ele fala o seguinte, que certo disco de esmeril tem 35 centímetros de diâmetro. Se é 35 centímetros de diâmetro, que seria tudo isso aqui, né? Ou seja, o raio é a metade de 35 seria 17,5 centímetros. E uma espessura de 3 centímetros, né? Porque aí seria como se fosse um cilindro, né? A gente vai ter aqui como se fosse um cilindro, tá certo? 3 centímetros de espessura. Esse 3 centímetros só vai nos interessar no final. O fabricante dessa peça afirma que a cada quilômetro de lâmina afiada, considerando as várias passagens da lâmina pelo esmeril, o disco se desgasta, diminuindo seu raio em 1 centímetro. A cada quilômetro, 1 centímetro, tá certo? No centro do disco, há uma peça circular, tá aqui a peça, né, que a gente colocou aqui, de diâmetro 5 centímetros. Se o diâmetro é 5, então é porque o raio é 2,5, tá certo? O raio é a metade. O π é 3, então vamos lá. Seguinte, ao retirar a peça de encaixe, após afiar meia centena de milhar de facas com lâminas de 20 centímetros, o volume restante do disco é, primeiro o seguinte, meia centena de milhar de facas, uma centena é 100 mil, uma centena de milhar, né? É 100 mil. Meia é 50 mil. Ou seja, foram 50 mil facas, cada uma com 20 centímetros de lâmina. Tu fazendo essa multiplicação aí, tu tem 1 milhão de centímetros de lâmina afiada, que dá um total de 10 quilômetros. Então, foi afiado aí 10 quilômetros de faca. Lembrando que a cada 1 quilômetro, ela diminui 1 centímetro. Se foi 10 quilômetros, ela diminuiu 10 centímetros. Então, aqui, ó, o meu esmeril diminuiu aqui 10 centímetros, menos 10 centímetros de raio. Então, ele ficou só com 7,5 centímetros, tá certo? Ficou apenas com 7,5, tá bom? Agora, a gente pode colocar na fórmula da coroa circular,
que é o volume da coroa circular, é a altura, que nesse caso a nossa altura é a espessura da questão, que ele nos deu, 3 centímetros, vezes π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo, né? Do círculo grande, menos a área do círculo pequeno. O π é 3, o raio do grande 7,5, menos o π que é 3 e o raio do pequeno, que é 2,5, né? O pequeno, como a gente viu aqui no esmeril, o pequeno é a parte de dentro e o grande é a parte de fora. Então, você fazendo as continhas aí, ó, eu vou ter 168,75 menos 18,75, que vai dar 150 vezes 3. Então, eu vou ter um volume do que sobrou após eu afiar essas 50 mil facas. Resposta, item B de bola, ok? Resposta, item B. Vamos lá para mais uma questãozinha aqui de geometria, bem simples, né? Só com alguns cálculos, mais transformações de medidas, mais simples de fazer. Vamos lá. Aqui ele fala sobre um cartão, vai fazer um cartão de aniversário, né? E ele quer o cartão nesse formato de um bolo. Te deu as medidas, certo? Só que o cartão, a gente sabe que geralmente um papel vem num formato retangular. E aí vai ter umas perdas aqui, né? Ele vai perder folha. Então, ele até te colocou 20%, né? Das perdas aí. Ele quer saber quanto ele tem que comprar aí de papel para ele produzir 50 mil cartões, não é isso? Então vamos lá. Seguinte, aqui é fácil. Vamos fazer as áreas, né, desses pedaços que ele nos deu, ó. 7 vezes 5, aqui eu tenho 35 centímetros quadrados. Aqui eu tenho 55 centímetros quadrados. E aqui eu tenho 75 centímetros quadrados. Somando, você vai ter aqui 15 vai 1, vou ter 165 centímetros quadrados. É a área total aí do meu cartão. Só que eu tenho que acrescer a esse 165, 20%, que é as perdas, né? Então, quando você fizer aqui 20% de 165, isso vai dar 2 vezes 16,5, isso vai dar 33 centímetros quadrados. Ou seja, o total do meu papel, então, vai ser o 165 mais o 33, que é o total do cartão, mais a perda, que vai dar um total de 198 centímetros quadrados. Pronto. Isso é o que eu preciso de papel para fazer um cartão. Mas a questão me pediu quantos metros quadrados, detalhe importante aqui, que a gente está calculando tudo em centímetros quadrados. E a questão que é em metros, vou ter que fazer uma transformação no final. Quantos metros quadrados de papel devem ser comprados para eu produzir 50 mil cartões? Eu já sei o valor de um, que era 198. Quando eu multiplico por 50 mil, isso vai dar 9.900.000 centímetros quadrados. Eu vou cortar aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui fica igual a 990 metros quadrados. Resposta, item E. Ok? Item E. Olá pessoal, tudo bem? Estamos resolvendo o segundo simulado SAIS Enem 2018, prova de matemática, e a próxima questão trata do assunto sistemas de numeração. Vejamos? O sistema de numeração binário é usado para representar os números na base 2, sendo constituído por 2 algarismos, 0 e 1. Já o sistema de numeração hexadecimal representa os números na base 16 e é composto por 16 dígitos, os algarismos de 0 a 9 e as letras de A a F. Cada dígito no sistema hexadecimal representa 4 dígitos binários, conforme a tabela de conversão a seguir. A gente acompanha aqui a tabela de conversão, aqui são os números no sistema hexadecimal e a representação em números binários. Aqui as letras de A a F, que também representam algarismos no sistema hexadecimal, correspondentes aos números de 10 a 15, e a sua representação no sistema binário. Assim, o número hexadecimal B25 é representado por 101, 001, 00, 101 em binário, já que B corresponde a 1011, 2 corresponde a 0010 e 5 corresponde a 0101.
Para realizar a conversão de um binário em um hexadecimal, basta fazer o processo inverso. A representação do número binário 1001, 1110, 1011 no sistema hexadecimal é... Muito bem, pessoal. Para fazer essa conversão para o sistema hexadecimal, vamos separar o número em grupos de 4 algarismos. Então, nós temos o primeiro grupo de 4 algarismos, que é o 1001, o segundo grupo de 4 algarismos, que é o 111, ou seja, 1110, e o terceiro grupo de 4 algarismos, que é 1011. Observando a tabela de conversão, a gente conclui que 1001 corresponde ao 9, que 1110 corresponde ao E e que 1011 corresponde ao B. Portanto, a representação em hexadecimal é o número de 3 algarismos 9EB na letra A. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão é a letra A. Olá, pessoal. A próxima questão trabalha com o conceito de múltiplos e divisores, em especial o máximo divisor comum. Vejamos? Em um estado existem 3 grandes rodovias que medem 360 km, 270 km e 210 km. Postos de combustível serão instalados ao longo de toda a extensão de cada rodovia, de modo que a distância entre eles seja sempre a mesma nas 3 rodovias. O custo estimado na instalação de cada posto é de R$ 500 mil. Sabendo que haverá um posto no início e no fim de cada rodovia, o menor custo possível na instalação de todos eles será, em milhões de reais, igual a... Bom, como a distância deve ser a mesma e como deve ter o menor custo possível, é necessário que a gente tenha, como consequência, a maior distância possível, visto que quanto maior a distância, menos postos serão instalados e, portanto, menor será o custo. Para obtermos a maior distância, dado que tem que ser a mesma distância para as 3 rodovias, então nós vamos obter um divisor, que tem que ser um divisor de 360, de 270 e de 210. Um divisor comum a essas três extensões de rodovias. Como deve ser o maior possível, então deve ser o maior divisor comum, ou seja, o máximo divisor comum, o MDC. Efetuando aqui o cálculo do MDC, a gente vai colocar 180, aqui dá 135, aqui dá 105. Agora vamos colocar por 3, que vai dar 60, que vai dar 45 e aqui vai dar 35. E por 5, aqui é 12, aqui é 9 e aqui é 7. Ou seja, o máximo divisor comum é 2 vezes 3 vezes 5, 30 km. Esse é o máximo divisor comum. Precisamos agora saber quantos postos de combustível serão instalados. Na rodovia de 360 km, nós vamos ter 12 postos mais 1, porque tem que ter um no início e outro no fim. Na rodovia de 270 km serão 9 postos mais 1. E na rodovia de 210 km serão 7 postos mais 1. Ou seja, o total de postos é 13, mais 10, mais 8, 31 postos de combustíveis. Repare que tem que somar um, porque tem que ter um no início e outro no fim da rodovia. Cada posto de combustível custa meio milhão de reais. Então, em milhões de reais, vai ser 31 vezes meio milhão, o que equivale a 15,5 milhões de reais. E, portanto, que a gente encontra na alternativa C. É isso aí, pessoal. O gabarito dessa questão, letra C. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre matemática financeira. Vejamos? Uma moça foi a uma concessionária de automóveis negociar a compra de um carro recém-lançado, cujo preço promocional de lançamento é R$ 115 mil, sujeito a aumento nos próximos meses. No momento, a jovem dispõe da quantia de R$ 100 mil. No entanto, o gerente da concessionária informou que conseguiria congelar o preço promocional do veículo por um prazo de até 4 meses. Suponha que para comprar o carro pelo valor de lançamento, a moça aplicasse a quantia de que dispõe a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Nessas condições, ela conseguiria comprar o carro. Ora, como a taxa de juros a ser aplicada será juros simples, o montante no juros simples é dado por C, que é o capital aplicado, 1
mais a taxa vezes o tempo. Nós queremos que o montante venha a ser R$115 mil, quando o capital aplicado foi de R$100 mil, há uma taxa de 2,5%, ou seja, 0,025, durante o tempo que a gente precisa determinar. Eliminando aqui os zeros em excesso, a gente conclui que 115 deve ser igual a 100 mais 2,5t, ou seja, o tempo necessário vai ter que ser 15 dividido por 2,5, que é de 6 meses. Portanto, somente se o prazo de congelamento for 6 meses, ela conseguirá comprar. É isso, gabarito dessa questão, B de bola. Olá pessoal, a próxima questão é sobre análise combinatória. Vejamos. Carlos e Marina estão brincando de adivinhar números. Carlos pensa em um número e desafia Marina a tentar descobri-lo. Para tanto, ele informa que o número tem as seguintes características. É um número inteiro entre 10 mil e 40 mil, tem o algarismo das unidades maior que o das dezenas e o das dezenas maior que o das centenas. É um palíndromo, isto é, tem a mesma sequência de algarismos quando lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como por exemplo 2552. Com essas informações, é possível que Marina descubra com certeza em que número Carlos pensou? Muito bem. Repara que, se é um número entre 10 mil e 40 mil, é um número de 5 algarismos. E se é um palíndromo, ele tem que ter a estrutura A, B, C, B, A, visto que a leitura da esquerda para a direita deve ser a mesma leitura da direita para a esquerda. Como ele deve ser um número entre 10 mil e 40 mil, esse A deve pertencer ao conjunto 1, 2, 3, ou seja, ou é um número 10 mil, 11 mil, 12 mil e alguma coisa por aí, ou é um número 20 mil e alguma coisa, ou é um número 30 mil e alguma coisa, já que ele tem que estar entre 10 mil e 40 mil. O algarismo das unidades deve ser maior que o das dezenas. Se o algarismo das unidades, que é o A, deve ser maior do que os das dezenas, então esse A não pode ser 1. Quer dizer que o A ou é 2 ou é 3, visto que 1 não é maior do que os outros algarismos. Dessa forma, nós vamos poder ter as seguintes possibilidades, tomando o A como 2 ou tomando o A como 3. Se o A for 2, só há uma possibilidade, já que o algarismo das unidades deve ser maior que o das dezenas e o das dezenas deve ser maior que o das centenas. Então deverá ser o número 21.012. Mas se o A for 3, então poderíamos ter a dezena igual a 1 ou igual a 2. Se a dezena fosse 1, a centena deveria ser 0. E se a dezena fosse 2, a centena poderia ser 0 ou poderia ser 1. Então há essas 4 possibilidades numéricas para o número que Carlos pensou. Portanto, não é possível que Marina adivinhasse com certeza o número pensado, visto que há 4 possibilidades. Questãozinha simples relacionada ao nosso cotidiano, né? Indo ao estacionamento de um shopping, preços tabelados. Nessa questão, a primeira hora é R$5 e as horas adicionais, a partir dessa 1 hora, ou seja, quem vai ficar mais de 1 hora, 2, 3, é cobrado o valor de R$3,50 a cada hora adicional, mas se tiver alguma hora fracionada, é cobrado o valor da hora inteira. Então vamos fazer esse cálculo simples aqui, né? Ele entrou às 11 horas no shopping, vai sair às 14h30, então se você fizer a subtração, o tempo que ele vai ficar é de 3 horas e 30 minutos. E a gente vai quebrar isso no seguinte: a primeira hora, a gente sabe que ele vai pagar R$5. A segunda hora, a gente já sabe que ele vai pagar R$3,50, que já é 1 hora adicional. A terceira hora, ele continua pagando os R$3,50. E por último, que já não é mais a quarta hora, é apenas os 30 minutos, né? Que ele vai ficar 3 horas e meia. Então já passamos aqui as 3 primeiras horas, falta só 30 minutos. Mas, professor, não é só metade? Não. A questão fala lá na tabela, né, se você voltar aqui, ó, que qualquer fração de hora, ou seja, qualquer pedaço da hora, equivale ao valor de 1 hora inteira. Então aqui ele vai pagar também os R$3,50. E aí agora é só você somar. Somando aí, você vai ter 3,50 com 3,50 dá 7, com mais 5, 12. Então você vai ter aqui
R$ 15,50 é o valor pago por esse motorista nesse estacionamento aí, ok? Nossa resposta se encontra lá no item E. Então, ele vai pagar R$ 15,50, questãozinha para não perder, ok? Item E. Olá, querido estudante. Vamos aqui para uma questão de estatística, uma questão bem legal, envolvendo aí o conceito de mediana. Vejamos aí o que é que essa questão nos propõe. Então, essa questão dá um gráfico para a gente, que dá a variação absoluta em milhões de empregos formais no Brasil, e aí destaca o resultado negativo aqui no ano de 2015. E aí o que é que ele pergunta para a gente, dado esse gráfico? A mediana do número de empregos formais em milhões no período de 2006 a 2015. O que é a mediana? A mediana é o valor que nós calculamos quando nós escrevemos os valores em ordem crescente e pegamos o valor central. No caso de ter dois valores centrais, a média aritmética dos dois valores centrais. Ora, se a mediana então é calculada colocando os valores em ordem crescente, o menor valor e o maior valor não estarão no centro, porque o menor valor será o primeiro a aparecer e o maior valor será o último a aparecer. Então você pode desconsiderar o menor valor e o maior valor quando você estiver procurando a mediana. E aí você continua fazendo isso até encontrar um termo central, que seria o termo do meio, ou um par de termos. Se sobrarem dois termos, você considera a média aritmética dos dois. Então vamos lá, desconsiderando agora o segundo menor valor. 0,62 é o segundo menor valor e o segundo maior valor, 2,45. Desconsiderando agora o próximo menor valor, 1,14 seria o próximo menor valor, e o próximo maior valor, 2,24. Sempre pegando o menor e o maior, desconsiderando o menor e o maior. Dos valores que restaram, o menor valor é 1,48 e o maior valor é 1,91. Perceba que sobraram dois valores. Se sobraram dois valores, esses dois valores são os que aparecem no centro. Então, a mediana vai ser a média aritmética entre esses dois valores. A mediana, que eu vou chamar aqui de M, vai ser então a média aritmética entre 1,83 e 1,76. Então, a soma desses números dividido por 2. E aí, efetuando essa conta, você encontra que a mediana é 1,795. E aí, vindo aqui nas alternativas, você percebe que 1,795 é o que está na alternativa C. A alternativa correta dessa questão, então, é a letra C. E com isso, nós concluímos esta resolução. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre unidades de medidas. Vamos lá? Um treino de CrossFit denominado Murphy consiste na realização sequencial de 1,6 km de corrida, 100 elevações na barra, 200 flexões de braço, 300 agachamentos livres e mais 1,6 km de corrida. A tabela exibe o gasto energético de cada exercício que faz parte desse treino. Admita que a perda de 1 kg de massa corporal requer um gasto energético de 3.500 kcal. A quantidade de massa corporal em grama perdida após a realização do Murphy é mais próxima de... Muito bem, então para realizar o Murphy, nós vamos realizar duas corridas de 1,6 km, o que corresponde a 3,2 km, ou seja, 3.200 metros. Como cada grupo de 100 metros corresponde a uma perda calórica de 8 kcal, então 3.200 metros é 32 vezes 100 metros, ou seja, 32 vezes 8 kcal, o que dá uma perda energética de 256 kcal na parte referente à corrida. São necessárias 100 elevações de barra. De acordo com a tabela, cada elevação de barra corresponde a 1 kcal, então são 100 vezes 1 kcal, ou seja, 100 kcal na parte do treino referente às elevações de barra. São necessárias 200 flexões. De acordo com a tabela, cada flexão corresponde a 0,75 kcal. Então, são 200 vezes 0,75 caloria, ou seja, 150 kcal. Ainda são necessários 300 agachamentos. De acordo com a tabela,
Cada agachamento corresponde a 4 quilocalorias, portanto teremos um gasto de 1.200 quilocalorias. Dessa maneira, o gasto total vai ser correspondente a 256, mais 100, mais 150, mais 1.200, que é igual a 1.706 quilocalorias. Agora, de acordo com o texto, 1 kg de massa corresponde à perda de 3.500 quilocalorias. Então, qual seria a massa necessária, a massa perdida com um treino de 1.706 quilocalorias? Ora, pela regra de 3, essa massa seria 1.706 dividido por 3.500, o que dá aproximadamente 0,49 quilograma, ou seja, 490 gramas, que é o que a gente encontra na alternativa B. Muito bem, o gabarito dessa questão foi letra B. Olá pessoal, a próxima questão é sobre porcentagens. Vejamos. Para diminuir o custo de produção de uma estatueta de mármore, uma empresa decidiu reduzir em 10% as medidas de cada uma de suas dimensões. Visando compensar os compradores, a empresa concedeu 30% de desconto no preço da peça. Um analista da empresa resolveu comparar o desconto concedido àquele que seria dado caso o preço da estatueta variasse proporcionalmente ao seu volume. O analista concluiu que, em relação ao desconto proporcional ao volume, o desconto que foi dado pela empresa é: bom, como foi reduzido 10% em cada dimensão, e a estatueta obviamente possui 3 dimensões, então cada dimensão passou a ter 90% da dimensão original. Significa que o volume final da estatueta é 90%, de 90%, de 90% em relação ao volume inicial. Esse é o volume final. De maneira que o volume final vai ser 90% ao cubo, ou seja, 0,9 ao cubo, em relação ao volume inicial. Isso dá 0,729 em relação ao volume inicial, ou seja, 72,9% do volume inicial. Se a estatueta, ao final, tem 72,9% do volume inicial, então o desconto foi de 100% menos 72,9%, ou seja, esse desconto foi de 27,1%. Mas como a empresa concedeu um desconto de 30%, esse desconto foi superior ao volume, ao desconto proporcional ao volume, que seria de 27,1%. Ou seja, esse desconto foi de 2,9% superior, que é o que a gente encontra na alternativa E. Então é isso, o gabarito dessa questão foi a letra E. Olá, querido estudante! Vamos aqui para mais uma questão de matemática, uma questão bem legal envolvendo porcentagem. Vejamos aí o que é que essa questão nos propõe. A questão nos traz um texto base envolvendo o Produto Interno Bruto do Brasil e o potencial do agronegócio e da pecuária aí. E o que é que ele pergunta? Ele pergunta: o PIB da pecuária representa em relação ao PIB do agronegócio um percentual de... Então, qual é a relação que o PIB da pecuária representa em relação ao PIB do agronegócio? Vamos aqui ao texto base, ver as informações que ele nos dá. Ele diz que o PIB do Brasil foi 5,9 trilhões e que o PIB do agronegócio foi 21% disso, 21% do PIB do Brasil. Então, quanto foi o PIB do agronegócio? O PIB do agronegócio foi 21% do PIB brasileiro, que foi 5,9 trilhões. 5,9 trilhões. Nós vamos ter que relacionar esse valor com o PIB da pecuária, que ele diz para a gente que foi 400,7 bilhões, então eu já vou escrever esse valor em bilhões. Nós temos que calcular 21% de 5,9 trilhões, que é 5.900 bilhões. E aí vamos fazer essa conta. Você tem que é 21 sobre 100 vezes 5.900 bilhões. E aí, ao realizar essa conta, você vai encontrar um PIB de 1.239 bilhões.
Então, 1.239 bilhões é o PIB do agronegócio, que é o que nós estávamos calculando. Ele quer saber quanto o PIB da pecuária, que ele disse para a gente que é 400,7 bilhões, representa nisso. Então, vamos lá. A gente tem que o PIB da pecuária é 400,7 bilhões de reais. E que o PIB do agronegócio, nós calculamos, é 1.239 bilhões de reais. Ele quer a relação entre os valores, o valor percentual que o 407 representa no 1.239. Para calcular isso, basta você dividir os dois valores. Então, você pode fazer 400,7 dividido por 1.239, e aí você vai encontrar, ao fazer essa conta, 0,323, aproximadamente esse valor. Que isso aí equivale a 32,3%, que é aproximadamente 32%, que é o que está na alternativa D. Logo, chegamos que a alternativa D é a resposta dessa questão. Nos encontramos no próximo vídeo. Olá, querido estudante do SAS. Vamos aqui para mais uma questão de matemática, uma questão bem legal de proporcionalidade. Vejamos aí o que é que essa questão está nos propondo. Nós temos um grupo de estudantes que vai gerir uma empresa, e aí eles perceberam que a fatia de mercado de uma determinada empresa é diretamente proporcional à qualidade do produto e ao investimento em marketing, e é inversamente proporcional ao preço do produto. Então, se eu chamar aqui qualidade do produto de Q, investimento em marketing de I e preço de P, nós vamos ter que a fatia de mercado, eu vou dizer que F, é diretamente proporcional à qualidade do produto e ao investimento em marketing e inversamente proporcional ao preço. Eu posso montar uma equação de proporcionalidade que diz que a fatia de mercado é uma constante de proporcionalidade vezes qualidade vezes investimento, as grandezas diretamente proporcionais, dividido por preço, que é a grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho essa equação de proporcionalidade. O que é que a questão nos pergunta? De acordo com os dados, o aluno que obteve a maior fatia de mercado foi. A maior fatia de mercado vai ocorrer quando eu tiver um maior produto desse que eu estou destacando aqui para vocês. Qualidade vezes investimento em marketing dividido por preço. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o resultado desse produto para cada um dos alunos. O que tiver um maior resultado de produto vai ter uma maior fatia de mercado. Então, vejamos aqui. Primeiro para o Alonso, que está na letra A. O Alonso possui qualidade 100%, investimento em marketing 5.000 e preço 2,50. Lembrando que nós vamos calcular qualidade vezes investimento em marketing dividido por preço. Então, qualidade do Alonso vai ser 100%, que é a mesma coisa que 1. Investimento em marketing dele é 5.000, dividido por 2,50, que é o preço dele. E aí, ao fazer essa conta, você vai encontrar 2.000 como o resultado desse produto aqui para o Alonso. Para a Brenda, como é que fica? Vamos aqui aos dados. A Brenda possui qualidade 95%, investimento em marketing 5.500 e preço 3. Então, vamos fazer qualidade vezes investimento dividido por preço. Qualidade 95%, que é 0,95, vezes investimento em marketing, que é 5.500, dividido pelo preço, que vale 3. E aí, fazendo essas contas, nós temos 1.742. Letra C, para o Cícero. Bom, o Cícero ele tem qualidade 95%, investimento em marketing 6.000 e preço 3,50. Então, o Cícero vai ter qualidade do produto 95%, que é 0,95, preço do produto 6.000, dividido pelo preço do produto, que é 3,50. Então, investimento em marketing, que é 6.000, dividido pelo preço, que é 3,50. Nós vamos ter 1.628 como resultado para o Cícero. Já para o Davi, o que é que nós temos aqui para o Davi? O Davi ele tem qualidade do produto 100%, investimento em marketing 5.500 e preço 3. Então, vamos lá. Qualidade do produto vezes investimento em marketing dividido pelo preço. Qualidade do produto 100% é 1. Investimento em marketing 5.500
é o caso do Davi, dividido pelo preço, que é 3. Então, para o Davi, essa conta vai dar 1.833. Já para o Eduardo, nós vamos ter qualidade vezes investimento em marketing dividido pelo preço, 0,9 vezes 6.000 dividido por 2,50. E aí vamos fazer então 0,9 vezes 6.000 dividido por 2,50. E aí você vai ter então 2.160 no caso do Eduardo. O que teve maior resultado de produto foi o Eduardo, então ele vai ter a maior fatia de mercado. Letra E é a resposta dessa questão. Resposta correta dessa questão, então, é letra E, e com isso nós concluímos esta resolução. Olá, estudantes do SAS! Vamos aqui para a resolução de mais uma questão de matemática. Vejamos o que é que essa questão nos traz. Bom, nós temos uma situação, um problema em que os carros-pipas de uma prefeitura foram ser enchidos por duas mangueiras de vazões constantes distintas, então são duas mangueiras diferentes. E aí o que é que o técnico responsável fez? Ele começou a encher 2 dos 3 tanques simultaneamente, um com cada mangueira. O primeiro tanque foi cheio em 80 minutos e o segundo tanque foi cheio em 120 minutos. E aí as duas mangueiras depois foram colocadas para encher o terceiro tanque. Os tanques têm a mesma capacidade. O que é que ele vai perguntar para a gente? O tempo necessário para abastecer completamente o tanque do último caminhão-pipa. Então vamos lá. Eu vou dizer que a capacidade do tanque é T. Então T é a capacidade do tanque. A primeira torneira, ela encheu T em quanto tempo? Voltando aqui nos dados, nós dizemos que ela encheu em 80 minutos. Então, a primeira mangueira, ela enche uma vazão T, ela tem uma vazão de T a cada 80 minutos. E a segunda mangueira, ela tem que vazão? Em quanto tempo ela encheu o tanque? Ela encheu o tanque que tem vazão T, tamanho T, em 120 minutos. O que é que vai acontecer então? Nós vamos ter essas duas mangueiras juntas. Qual é a vazão de cada uma dessas mangueiras? Ora, a primeira mangueira tem uma vazão de T a cada 80 minutos. E a segunda mangueira tem uma vazão de T a cada 120 minutos. Eu vou botar essas duas mangueiras juntas durante um determinado tempo ΔT. E aí essas duas mangueiras juntas durante esse determinado tempo, elas vão encher o terceiro tanque, que também tem tamanho T. Aí observe o que é que vai acontecer aqui, pessoal. O que é que vai acontecer é que o T vai cancelar, e aí você vai ter então que 1 sobre 80 mais 1 sobre 120 vezes o tempo ΔT que você quer calcular é igual a 1. E aí você encontra o tempo ΔT que vai demorar para encher esse tanque em minutos, ele será igual a 48 minutos. E aí 48 minutos você já encontra na letra B. Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa B. Vamos lá, questãozinha simples de porcentagem, basta analisar o gráfico corretamente. Vamos lá. Então, tem um gráfico bem diferente aí, né, colocado nessa questão, que é em relação ao esgoto em números. Quantidade da população, né, considerando a população urbana do Brasil, na época aí, 168 milhões de habitantes, e ele mostra no gráfico atendimento adequado, ou seja, eu tenho aqui 43% esgoto coletado e tratado, eu tenho 12% com solução individual, fez a fossa séptica, eu tenho um atendimento precário, que é coletado e não é tratado, 18%, e tenho sem atendimento algum, 27% sem coleta nem tratamento. Então, na questão, ele pergunta o seguinte: analisando as informações do gráfico, pode-se afirmar que o número de brasileiros da zona urbana em milhões que não possui atendimento adequado, olha aí. Então, muita gente pode vir para cá, ó. Eita, sem atendimento algum. Errado. Não é os habitantes que estão sem atendimento algum. São aqueles que não têm atendimento adequado. Atendimento adequado é todo esse total aqui, ó. 43 com 12. Que me dá 55%.
Se eu tenho 55% da população urbana com atendimento adequado, 45, que é essa soma aqui, né, 18 com 27, é o que não tem atendimento adequado. Ou seja, 45% da minha população, que é de 168 milhões, não tem o atendimento adequado. Então, você faz essa continha simples, 45 vezes 168, 7.560. Quando você for dividir isso por 100, corta o 0 com 0, então isso vai dar 75,6 milhões de habitantes não têm o atendimento adequado, ok? Resposta, item E. Simples aí, continha de porcentagem. Item E.